Sabe aqueles pensamentos que a gente tem de vez em quando que despertam muito medo na gente? Medo, constrangimento, às vezes um julgamento, né, que a gente faz de nós mesmos e a gente não consegue nem pensar ele duas vezes, que dirá compartilhar com alguém, falar sobre isso? No vídeo de hoje eu quero contar para você por que que isso acontece, né? Por que que a gente sente muitas vezes esse peso no nosso coração e como que a gente faz para desfazer esses nós. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Sabe quando a gente tem medo de que alguma coisa vá acontecer se a gente colocar para fora coisas que estão aí sendo matutadas, né, na nossa cabeça já durante muito tempo? Como, por exemplo, se você perdeu o seu emprego, né? E aí você tem uma agonia de achar que, puxa, pode dar muito errado, eu posso ficar desempregado durante muito tempo. Mas aí quando vem alguém e te pergunta, e aí, como é que você tá? E você responde assim, olha, tô ótimo, tá tudo bem. E você sabe que a sua resposta é uma mentira. Porque você tem medo de, inclusive, compartilhar a verdade sobre como você se sente a esse respeito. E aí eu podia dar 1000 exemplos aqui, né? Às vezes uma discussão que a gente teve com alguma pessoa ou uma relação que a gente tem com alguém que está mal resolvida e quando a gente pensa de novo sobre o que aconteceu, né? Já dá um aperto no peito pensando, e aí a gente pensa, eu vou mudar de assunto aqui na minha cabeça, porque só o fato de eu pensar sobre isso me faz sentir mal de novo. E eu não quero me sentir assim, e aí a gente esconde tudo isso, né? Ou uma briga que você teve com alguém e te faz sentir muita raiva. E esse sentimento de raiva te traz também vergonha por você estar sentindo raiva. São 1000 coisas, né? Passam 1000 coisas na nossa cabeça e a gente tem dificuldade em falar sobre isso, né? É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre todos esses sentimentos e pensamentos que a gente tem dificuldade de falar a respeito, de colocar para fora, né? Nesse vídeo aqui, eu falei para vocês que nem sempre o compartilhar da nossa dor é uma forma de cura, né? E aí, neste vídeo de hoje, eu queria deixar claro que eu continuo acreditando nisso se quando a gente faz esse movimento de compartilhar, a gente ainda tá na nossa posição de vítima. Se no ato de compartilhar as suas experiências, né, de colocar para fora, você ainda se sente vítima daquilo que aconteceu, então dá uma olhadinha nesse vídeo que talvez seja um passo importante nesse nosso processo de compreensão. Agora, se você já consegue olhar para as situações e percebe, né, que é você que está gerando todas essas energias, que é você que atraiu esses acontecimentos para a sua vida, e aí, às vezes, por causa disso mesmo, você não consegue compartilhar esses sentimentos que você tem, porque faz a gente se sentir culpado, né? Quando a gente já tem consciência, uma consciência profunda mesmo, de que nós estamos criando a nossa realidade e a gente vê coisas que não são tão bonitas, num primeiro momento a gente pode se sentir culpado, a gente pode se sentir triste. E aí o que que a gente faz? A gente nega, né? Se alguém vier te perguntar, você fala assim, não, tô super bem. Mas aquela dor, aqueles pensamentos estão lá, ó, pulsando dentro da gente. Então é nesse contexto que eu queria explicar que existe uma porta de saída, existe uma outra maneira da gente desfazer essas mentiras, né? Da gente desfazer essas crenças que ficam dentro da gente, contando que nós não somos bons. Então o vídeo de hoje é sobre esse contexto, né? Esse contexto onde você já consegue entender que você não é uma vítima. E aí dentro dessa história, né? O que que a gente pode fazer? Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar
para que a gente consiga desfazer essas mentiras? Então, em primeiro lugar, é legal a gente entender por que que isso acontece desta maneira, né? Por que que algumas coisas que acontecem na nossa vida, a gente tem dificuldade de compartilhar? Por que que a gente acredita que a gente tem que esconder isso até da gente mesmo, né? E por que que a gente sente tanto medo, às vezes vergonha, de compartilhar isso com outras pessoas? Porque esta é uma ferramenta de controle do nosso ego. Quando a gente sente medo ou vergonha, né? O nosso ego tá dizendo pra gente: você vai contar isso pra alguém? As pessoas vão descobrir que você não é uma pessoa legal, que você não é uma pessoa capaz, eles vão te julgar, essa dor que você está sentindo agora não é nada perto daquilo que você vai sentir se você abrir a sua boca. Então é melhor você ficar quieto, é melhor você esconder isso muito bem escondido dentro de você. Aliás, até pare de pensar sobre isso. Porque se você continuar mantendo aí esses pensamentos na sua cabeça, vai que alguém pesca que essa sua energia tá aí, ó, vibrando nessa merda toda. É isso que o ego fala pra gente. Ele quer nos convencer de que nós não somos bons. Ele quer nos convencer de que a gente não merece. E que por isso a gente tem que guardar esse segredo muito bem guardado, para que as pessoas não possam nem sonhar com toda essa porcaria que a gente vê sobre a gente mesmo. Porque se elas descobrirem, aí você vai ver o que é dor de verdade. E isso é uma tremenda de uma mentira. Porque quando a gente valida, né, quando a gente segue esses dizeres do ego, né, de que a gente precisa esconder o que a gente vê de ruim sobre nós mesmos, é como se a gente estivesse validando mesmo, é como se a gente estivesse falando, você tem razão, é melhor eu não compartilhar isso com ninguém, porque senão vão descobrir que eu sou uma pessoa muito ruim, vão descobrir que eu sou uma pessoa muito incapaz. E a gente se mantém nesse ciclo e nessa vibração, né? Por isso que o livro Um Curso em Milagres fala que não existem pensamentos privados. Porque isso nada mais é do que pensamentos privados, né? A gente acreditar que esses pensamentos, eles são só meus, eu não posso dividir isso com ninguém. E na verdade, muitas vezes, quando a gente consegue se abrir, quando a gente consegue compartilhar essas coisas que a gente acreditou que eram proibitivas de ser compartilhadas com alguém da nossa confiança, né? Com alguém que a gente sabe que não vai nos julgar, aí sim a gente consegue olhar para isso de uma forma diferente e muitas vezes se curar. Então, compartilhar os nossos sentimentos pode sim ser um processo de cura, desde que você não olhe para esse desenvolvimento, né, para este processo, desde que você não se coloque como uma vítima, né? Desde que você esteja fazendo isso com muita consciência de que este pôr para fora é uma forma de você olhar, é uma oportunidade para você olhar para isso de um jeito diferente. Acho que todo mundo já deve ter passado por alguma situação semelhante com relação a isso que eu tô falando. Por exemplo, você já consegue perceber algum auto-julgamento, né? Algum conceito errado que você tinha sobre você mesmo? Por exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa muito falante, né? E aí um dia conversando com uma amiga eu falei, me desculpa, acho que eu já falei demais, né? Bem que minha mãe sempre me falou que eu invadia o espaço das outras pessoas, que eu tinha que falar menos, que eu tinha que controlar mais esse meu hábito. E aí, essa amiga virou pra mim e falou assim, não, pra mim você não fala demais, pra mim tudo que você me disse me ajudou muito. Então, obrigada, eu acho que essa percepção que você tem de você mesma, ela tá aí um pouquinho distorcida. E de repente você para e fala, nossa, nunca tinha visto por esse lado.
você se abre, é uma chance que você se dá de olhar aquela situação que parecia ser um monstro na sua cabeça de uma perspectiva diferente. E é muito legal porque enquanto a gente mantém isso dentro da gente, né, o medo continua lá. O medo de não querer olhar, ele continua lá. E a hora que você põe para fora, né, isso se desfaz automaticamente. Aquilo que parecia ser uma coisa gigantesca, né, que se a gente colocasse para fora, a gente ia sentir uma dor insuportável, que a gente não ia aguentar, na verdade a gente olha e fala, poxa, não foi tão difícil assim? Era uma situação que eu estava julgando que seria muito difícil de eu transpor, e agora falando sobre ela, olha, até que eu tô enxergando isso de uma forma mais leve. E é aí que a gente se cura, porque esse movimento de colocar para fora faz com que a gente enxergue que todo aquele blá 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 do ego era só um blá blá blá. Faz com que a gente entenda que o que ele disse pra gente que ia ser um problema imenso não era verdade. Faz com que a gente consiga comprovar que aquilo que ele nos contou, que ia nos fazer sofrer muito, porque o outro ia nos julgar, era uma mentira. Talvez a pessoa que esteja te escutando, né, o seu interlocutor, se for uma pessoa da sua confiança mesmo, talvez ela te acolha. Talvez ela olhe para você e fale, olha, isso não faz de você uma pessoa ruim. Este acontecimento, tudo bem, eu acho que você agiu errado, mas não define quem você é. E você se abrir para essa oportunidade de receber esse presente, né? Esse presente de um outro olhar sobre uma coisa que você julgava muito ruim, sobre uma coisa que você julgava que te fazia ser uma má pessoa. Isso é um presente. Às vezes, né, esse interlocutor que tá ali do outro lado, é uma forma que a nossa inteligência superior, que o nosso ser espiritual encontrou de nos acessar, de conversar com a gente mesmo. Então, não deixe essa oportunidade passar. Se você tem alguma coisa que te incomoda e que você acredita que você não deve dividir com ninguém, por medo, né? Por medo de ser julgado, por medo de ressentir aquela dor que você conhece, tente se abrir. Tente abrir uma frestinha na sua mente para deixar a luz da verdade entrar. Esse caminho de se autoconhecer, né? Esse caminho de olhar para a verdade a respeito de nós mesmos é um caminho sem volta. E quanto mais a gente trilha, né, essa estrada, quanto mais a gente escolhe por expandir a nossa consciência sobre quem a gente é, né, essa reconexão com nós mesmos, mais a gente ganha. E aí a gente vai elevando a nossa vibração de uma forma que não tem mais como voltar. Ainda que às vezes a gente caia de novo em velhos padrões, aquilo vai fazer a gente se sentir estranho, porque a sua vibração se elevou, a sua vibração não cabe mais naquele lugar daquelas crenças antigas. Por isso que é um caminho sem volta. A gente só cresce. E aí, se a gente quiser dar um passo além, né, nessa compreensão, a gente vai entender que se perante um fato, né, você julga de uma forma e aí você conversou com uma outra pessoa e ela julga esse mesmo acontecimento de uma outra forma, então talvez aquele acontecimento seja um acontecimento neutro e essas duas pessoas estão olhando para esse mesmo fato a partir de filtros diferentes, a partir de filtros das suas próprias crenças. Então, qual é a verdade a respeito do que aconteceu, né? A verdade sobre a função de tudo aquilo que nos acontece na vida é nos aproximar um pouco mais deste caminho de volta para casa, deste caminho de volta para nossa divindade, deste caminho de volta para entender que nós somos, sim, os filhos perfeitos de Deus.
criados à sua imagem e semelhança. Presta atenção neste momento no que a sua mente já começou aí a te dizer. Será que ela começou a te dizer, Deus, eu nem acredito nisso. Perfeito? Tô muito longe de ser perfeito. É de novo o nosso ego, né? É de novo ele querendo fazer com que a gente não saia da nossa zona de conforto, com que a gente não saia das nossas crenças. E talvez a gente não saia mesmo de uma vez só, mas se abrir para essas frestinhas de luz, né? Que podem acessar a nossa mente e fazer com que a gente enxergue coisas que nos incomodavam de uma forma diferente, já é um excelente primeiro passo. Já é um excelente começo de trilhar essa estrada, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até a próxima.